Olá! Hoje vou responder uma pergunta muito recorrente a respeito de gráficos radiônicos. Se gráfico radiônico em folha de papel funciona e qual o melhor, gráfico radiônico impresso em folha de papel ou impresso em PVC? Eu sou o Sérgio de Souza Bosco, sou mestre em Reiki, constelador familiar, professor de radiestesia e radiônica. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, né, que é uma pergunta que aparece com muita frequência, né, nos cursos que ministro. Se o gráfico de radiônica impresso em folha de sulfite realmente funciona, e se funciona, qual é o melhor, né, o impresso em folha de sulfite ou os gráficos impressos em PVC, né, ou fenolite. Mas antes de responder essa questão, tem alguns princípios que nós precisamos entender com relação aos gráficos radiônicos, né, que são até mais importantes do que o material no qual eles são impressos. Atualmente, né, a radiestesia, a radiônica, tem se tornado cada vez mais popular. E é muito comum a gente encontrar a venda, né, de gráficos na internet, pacotes de gráficos, mesas radiônicas dos mais diversos tipos. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa, né, o terapeuta, ouviu falar a respeito de radiestesia radiônica, né, e de como é grande os seus benefícios dentro do campo da terapia e acaba comprando, né, esses pacotes de gráficos ou então cursos que dão como brinde, né, uma grande quantidade de gráficos e a pessoa compra, mas na hora que vai utilizar, se ela não teve, né, a orientação adequada, se ela não teve o estudo, né, não realizou o estudo adequado para a utilização desses gráficos, não importa o material dos quais eles são feitos, porque não irá funcionar. A questão não está diretamente relacionada ao tipo de material no qual o gráfico é impresso, né? Isso vai fazer alguma diferença? Faz uma diferença, mas a principal diferença é a pessoa que vai utilizar o gráfico, ela precisa saber para que serve aquele gráfico, né? Como aquele gráfico ele vai atuar, né, naquele objetivo que a pessoa tem, quanto tempo que aquele gráfico precisa ficar ativado, né, para receber, para realizar, né, o objetivo desejado. Então, existem, né, várias questões que a pessoa ela tem que conhecer para poder utilizar um gráfico, né, da internet, né, um gráfico impresso, porque o gráfico por si só ele não fará grande diferença, né? E nesse sentido, tanto faz o material do qual ele é feito, desde que a pessoa tenha o conhecimento necessário para utilizá-lo, né? Se a pessoa tiver o conhecimento necessário para utilizar o gráfico, ele pode ser impresso em uma folha de sulfite, ele pode ser impresso em PVC, né? Ele pode ser um gráfico feito em madeira, né, em fenolite. O material, ele não trará, né, grandes mudanças no resultado, desde que a pessoa saiba como utilizá-lo. Porque o que vai interferir, né, na diferença do material é com relação ao tempo em que ele vai precisar ficar ativado para a pessoa conseguir, né, o objetivo desejado. Então, por exemplo, se a pessoa deseja fazer a desimpregnação energética de algum objeto, se ela utilizar um gráfico impresso numa folha de sulfite, essa desimpregnação irá demorar um determinado tempo. Se esse gráfico for impresso
em uma placa de PVC, né? Então, o tempo que o gráfico levará para desimpregnar o objeto será diferente, né? E provavelmente será menor, porque o que conta aí não é tanto a questão do material, né? Mas a densidade dele. Então, quanto mais denso for o material, né, maior é o impacto que aquele gráfico causará. Então, digamos que vamos fazer a desimpregnação no objeto. E aí eu fiz a medição, né, para avaliar quanto tempo será necessário para desimpregnar determinado objeto. Se utilizando um gráfico impresso em folha de sulfite vai demorar 1 hora, um gráfico impresso numa placa de PVC provavelmente vai demorar menos, né? Porque a placa de PVC tem uma quantidade maior de matéria agregada ali, né? E isso interfere no tempo que aquele objeto vai ficar exposto ao gráfico, tá certo? Mas não é só essa questão que interfere. Precisamos saber também se o gráfico ele está dentro das medidas corretas. Por quê? Porque o que faz a diferença no gráfico é a forma, né? É o seu desenho. E nem sempre os gráficos que se encontram pela internet, né, ou dentro desses pacotes que são vendidos, né, muitas vezes, né, por preços assim até irrisórios, nem sempre esses gráficos eles estão na sua forma adequada, né? Algumas vezes as pessoas, por não conhecerem, né, os princípios que estão por trás da atuação do gráfico, elas ampliam o gráfico ou diminuem o tamanho do gráfico, e nesse processo, né, a forma do gráfico acaba sendo distorcida, e isso vai inutilizar o efeito daquele gráfico. Então, é importante ter essa atenção também, né, para ver se o gráfico ele está nas proporções adequadas, né, tanto na sua forma, né, original, quanto no seu tamanho. Por exemplo, se eu tenho um gráfico, vamos utilizar o exemplo, né, do desimpregnador, que é esse gráfico para desimpregnar, que nós utilizamos para desimpregnar objetos, pessoas ou lugares. Digamos que eu vou utilizar um gráfico desimpregnador na medida de 30 por 30. Então, a potência desse gráfico será uma. Se eu utilizar um desimpregnador com a medida de 10 centímetros por 10 centímetros, a potência desse gráfico será muito menor, né? Então, esse é um outro detalhe que precisa se observar, né? A questão do tamanho do gráfico e a questão da proporcionalidade das suas formas, né? Isso é até mais importante do que o material do qual ele é feito. Bom, então nós vamos começando a perceber que a utilização do gráfico não é simplesmente imprimir o gráfico, né, baixar o gráfico da internet, imprimir, ou comprar o gráfico, né, em uma loja e utilizá-lo. Nós precisamos conhecer aquele gráfico, saber, né, se as suas proporções do seu desenho estão, né, foram mantidas, né, se o tamanho é um tamanho adequado para aquele objetivo que eu desejo, e saber também para que aquele gráfico funciona e como utilizá-lo, né, para que se consiga alcançar, né, os objetivos necessários. E por que é importante, né? Eu repito muito essa questão de que é importante conhecer para que o gráfico funciona. Porque o gráfico, ele tem uma determinada atuação, mas é a interação do gráfico com quem está realizando ali o trabalho que vai interagir para que se alcance o objetivo adequado. Então, se eu estou utilizando o gráfico, mas eu não sei como é que ele funciona, eu não sei para que ele serve, eu não sei qual é a funcionalidade daquelas formas que estão contidas naquele gráfico, então a ação dele, né, vai ser muito limitada, porque por si só
o gráfico é apenas um desenho, né? O que vai realmente potencializar, né, a sua utilização é o conhecimento de quem está utilizando aquele gráfico. Então é comum ver hoje em dia, né, muitos tipos de gráficos que as pessoas criam, né, e postam, e a gente observando, né, com um pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né, pelos estudos e pela prática, a gente vê que realmente aquilo é apenas um desenho, que não tem funcionalidade, né? A gente testa, a gente pega aquele gráfico, vai testar, né, a efetividade daquele gráfico, a gente percebe que realmente ele não tem uma utilidade, né? É apenas um desenho que a pessoa põe um título ali qualquer, mas que ele não funciona. E isso acontece também com muitas mesas radiônicas, né, que também tem se proliferado, né, a quantidade de mesas radiônicas. E a gente, né, só de observar a mesa já é possível dizer se ela funciona ou não funciona, né? Algumas mesas, né, que eu já testei, a gente vê que ela faz até o efeito contrário do qual ela se destina, porque às vezes são mesas muito bonitas, coloridas, com vários desenhos, com vários símbolos, mas que em vez de beneficiar a pessoa, acaba prejudicando a pessoa. É por isso que é muito importante o conhecimento, né? Então, antes, né, de se utilizar qualquer gráfico, ou antes de né, comprar uma mesa radiônica, ou baixar, né, uma mesa radiônica da internet, é muito importante entender o que aqueles símbolos que estão naquela mesa, né, representam, né, qual é a ação daqueles símbolos, ou as cores que estão contidas naquela mesa, qual é a influência que elas causam. Porque quando nós vamos trabalhar, né, nessa área, né, de frequências, nessa parte energética, as cores, elas são muito importantes, porque as cores elas também têm uma frequência que vão atuar sobre a pessoa. Então, na hora que, né, a pessoa vai adquirir uma mesa radiônica, ela tem que observar isso, se aquelas cores nos quais a mesa foi impressa, ela são cores adequadas para o tipo de trabalho, se aquelas cores não vão interferir no resultado final, né? E as mesas radiônicas também têm diversos tipos, né? Várias nomenclaturas, mesas muito bonitas até, né? Que a gente viu que foi feito, né? Com até uma certa dedicação, né? Nas suas figuras, mas que na utilização prática elas não realizam, né? Aquilo para qual se destinam. E em algumas, né? Na realidade, fazem até o objetivo contrário, né? Já medi aqui, né? Algumas mesas, né, que muitas vezes alunos trazem, né, professor, olha, comprei essa mesa aqui, né, gostaria que o senhor me orientasse. E na hora que nós vamos medir, né, com o biômetro de Bovis, né, eu já cheguei a medir mesas com 3.000 angstroms, né, ou 3.000 unidades Bovis, quando o necessário para a saúde humana é de 6.500 angstroms, né, ou 6.500 unidades Bovis. Ou seja, aquela mesa, além dela não cumprir o objetivo para o qual foi feita, ela ainda acabava propagando aí uma frequência prejudicial à pessoa. Então é preciso tomar muito cuidado na hora, né, de utilizar, né, os gráficos, na hora de adquirir, né, uma mesa radiônica, porque quando nós falamos, né, desse campo, né, das frequências, então, cada detalhe é importante, tá certo? E principalmente o conhecimento. Então, se você não tem uma formação em radiestesia e radiônica, né, ou fez uma formação básica, né, que não transmitiu aí os conhecimentos necessários a respeito dos gráficos radiônicos, então, antes de baixar um gráfico da internet ou antes de comprar um gráfico radiônico, pesquise,
né? Qual é a utilidade daquele gráfico, para que ele serve, as formas, né, que estão contidas naquele gráfico, como utilizá-los. E sempre, antes de utilizar qualquer tipo de gráfico, é importante fazer um diagnóstico. É importante saber se realmente aquele gráfico ele é o mais indicado, porque para cada situação, né, mesmo que sejam situações semelhantes, pode ser que existam, né, aí dois, três ou até mais tipos de gráficos que podem auxiliar. E a gente precisa identificar qual é o mais eficaz para aquela situação. Então, por que eu digo isso, né? Porque para as mais diversas situações, existem gráficos muito diferentes. E dentro desses gráficos, nós precisamos sempre procurar qual é o mais adequado para aquela pessoa. Porque muitas vezes se generalizam, né? Alguns gráficos, eles acabam se tornando mais conhecidos do que outros. E acaba virando, né? As pessoas acabam transportando, né, para a radiônica a mesma lógica que se utiliza na medicação alopática. E o que eu quero dizer com isso? Então, se a pessoa, né, às vezes ela está com uma dor de cabeça, nem sempre ela vai procurar identificar qual é a causa daquela dor de cabeça. Ela vai e toma o remédio mais conhecido aí para dor de cabeça, né? Ela vai tomar talvez uma dipirona, um paracetamol, tá certo? E algumas vezes essa lógica ela é transferida para a radiestesia radiônica. Então, para problemas relacionados à prosperidade, usa-se tal gráfico, né? Para energias aí do mundo astral, usa-se tal gráficos. Para desfazer trabalhos de magia, é tal gráfico. E não é bem assim que a coisa funciona. Por quê? Porque cada caso é uma situação específica, né? Então, muitas vezes, um gráfico que é utilizado para uma pessoa, a mesma situação pode ser diferente para outra pessoa. Então, antes de se utilizar um gráfico, é importante descobrir qual é a causa daquela queixa, né? A causa daquele problema que a pessoa está apresentando. Porque a partir do momento que nós conseguimos descobrir qual a causa, a chance de conseguirmos, né, descobrir os gráficos mais adequados é muito maior, né? Então, novamente, né, se um gráfico é impresso em folha de sulfite ou impresso em placa de PVC, não vai fazer tanta diferença, porque existem muitos outros princípios ligados à utilização de gráficos que a pessoa precisa saber, precisa ter o conhecimento para que ele realmente faça efeito, né? Então, se a pessoa utilizar um gráfico de PVC, comprar um gráfico de PVC ou algum gráfico, né, de fenolite, que o pessoal diz, né, que é gráfico de cobre, mas se não souber utilizá-lo, se não souber para que serve aquela forma e como se utiliza, né, o efeito desse gráfico será muito pequeno ou quase nenhum, né? E algumas vezes pode até fazer o efeito contrário do qual a pessoa espera, né? Então, como sempre, quem pretende entrar, né, nesse mundo da radiestesia e da radiônica precisa estudar muito, né? A gente vejo propaganda muitas vezes de cursos, né, falando da radiestesia, da mágica do pêndulo, né, que a radiestesia, né, é muito fácil, muito simples. E a radiestesia, ela não tem nada de mágica, né? O pêndulo não tem nada de mágico. A radiestesia, ela envolve muito estudo. É uma técnica que, se for aprendida adequadamente, é uma técnica simples, né, de se utilizar. Mas por trás dessa simplicidade da radiestesia, né, e da radiônica, exige muito estudo,
exige muita prática, né? A gente tem que praticar muito, a gente tem que treinar muito para conseguir realizar um trabalho eficaz, né? Realizar um trabalho eficiente, né? Agora, a partir do momento que a pessoa ela já tem os conhecimentos necessários, então ela pode usar tanto um gráfico impresso em uma folha de sulfite, quanto um gráfico impresso, né, em fenolite ou em PVC ou em outro material, né, que se possa utilizar para fazer o gráfico. Né? Por quê? Porque ela vai saber realizar o diagnóstico necessário, vai saber escolher o gráfico adequado, vai saber fazer a medição do tempo necessário, né, para que o trabalho alcance, né, o objetivo desejado. Né? Eu mesmo utilizo gráficos, né, impresso em folhas de papel, né? Plastificado, né? Você pode imprimir, né, um gráfico na folha de sulfite, né, uma folha A4, e plastificá-lo, que você vai conseguir, né, utilizar esse gráfico, né, por muito tempo, desde que o gráfico esteja nas proporções e no tamanho adequado. Né? Então, não tem a necessidade, né, de se comprar gráficos, né, em PVC, né, ou em outro material, desde que você tenha os conhecimentos necessários para fazer, né, a utilização desse gráfico, né, fazer as mensurações e acompanhar, né, o período necessário para que se alcance o objetivo desejado. Né? Então, é isso, pessoal. Né? Se você deseja comprar, né, uma mesa radiônica, se você deseja utilizar aí determinados gráficos, né, da radiônica, então estude, né, busque entender, né, o significado, busque entender o objetivo dessa mesa, né, ou desse gráfico, para que ela serve, como é que se utiliza, tá certo? Bom, então, se você gostou, né, desse vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe e põe aí nos comentários se você utiliza gráficos de radiestesia impressos, né, em folha de papel e quais são os resultados que você está conseguindo utilizando esse gráfico. Tá bom? Se você acredita que esse conteúdo possa auxiliar mais pessoas, compartilhe, né, com seus conhecidos, compartilhe com seus amigos que possam ter interesse, né, sobre esse tema. Gratidão e até o nosso próximo encontro.